Olá pessoal, como estão? Eu estou bem, porque eu adoro dar essa aula de eletrocardiograma. Eu sempre tive problema também na faculdade para poder entender, na verdade. Porque desde o começo que você dá em fisiologia, eles explicam para você que é onda P, complexo QRS, complexo T, daí você vê que não é bem assim. Eu até acho que as faculdades negligenciam um pouco isso. E não só elas, os alunos também acabam muitas vezes não imaginando direito por culpa daquela famosa analogia das câmeras, né? E muitas vezes não ajuda muito. E na verdade não é vários pontos de vista do coração, sino da atividade elétrica do coração. Bom, hoje vamos começar essa série de aulas. Se vocês gostarem dessas aulas, deixa aí no comentário realmente se vocês gostaram. E eu vou mostrar passo a passo como entender um eletrocardiograma. Essa é a minha função e eu espero que vocês consigam, porque é uma coisa muito importante para o médico, que muitas vezes acabamos apelando para a memória e não entendemos o que está acontecendo. E é muito importante entender o que está acontecendo, porque nem todo corpo é igual. E isso faz que cada corpo, cada anatomia dê um eletrocardiograma diferente. Vocês vão entender nas seguintes aulas do que eu estou falando. Mas hoje eu quero me concentrar em uma só coisa. Como funcionam os eletrodos do eletrocardiograma. Que eu acho que é a coisa que mais custa compreender. E é justamente compreendendo como funcionam os eletrodos, é justamente o que vai fazer você compreender, tá bom? Mas para isso, vamos ver essa pessoa que está aqui, que é o Einthoven, né? O Einthoven, você já deve ter escutado esse nome, justamente porque ele sentou as bases da eletrocardiografia. Você escutou no livro de física ou em qualquer livro de eletrocardiograma, o triângulo da Einthoven, porque ele sentou justamente essas bases. Aí do lado, a gente vê um galvanômetro. Isso aqui é um galvanômetro e ele mede a eletricidade galvânica da pele. Mas o nosso corpo não funciona com eletricidade galvânica. Aqui a gente consegue ver o Einthoven colocando justamente a mão e o pé dentro de válvulas de Gonçalves, usando esses válvulas como terminal. Atualmente isso já é utilizado aqui umas pinças com gel, ou o que seria já aqueles adesivos 3M que se usa muito na urgência, aqueles descartáveis. Isso é para usar como terminal. Para vocês compreenderem, ele usa justamente a condutividade da pele para poder ler a atividade elétrica que está acontecendo no corpo. Mas qual é a eletricidade que o nosso corpo gera? É justamente a bioeletricidade. A bioeletricidade é a eletricidade que é produzida pelos seres vivos. Tem um animal, né, muito famoso, o Pikachu. Não, mentira, não é o Pikachu. É a anguia. Aí coloca nos comentários, porque segundo o mito, fala, eu sei que a anguia matou uma vaca. Eu já vi, eu sei que é verdade. Coloca aí no comentário. Mas segundo fala que ele gera suficiente eletricidade para poder matar uma vaca, tá? Justamente por isso. E ela gera essa eletricidade, bioeletricidade. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui, eu acho que aqui, como isso é gerado. Está além de inertes, né? Está potencial de ação. E justamente falando de potencial de ação, meu Deus, isso persegue você, né? Mas não esquenta, eu não vou falar de potencial de ação. Eu só quero explicar uma coisa disso, para vocês entenderem uma coisa mais para frente. Como eu falei, eu vou deixar aqui os cards. Quem vai explicar bem isso é o Dr. Egger, na aula de potencial de ação mesmo. Mas aqui, eu preciso somente uma coisa. Aqui é extracelular, membrana celular, intracelular. Sódio, potássio, por fora vai ser positivo, por dentro vai ser negativo, está polarizado. Quando acontece em potencial de ação, isso vai mudar de lugar, vai ter uma despolarização. O positivo vai para dentro e o negativo vai para fora. Despolarização. Isso vai
produzir um potencial de ação, né? E vai produzir um potencial elétrico. É desse jeito que é produzida a eletricidade, a bioeletricidade, através do passo de íons, através de uma membrana plasmática, nesse caso, obviamente, uma membrana celular. É só o que eu preciso que vocês compreendam, que é como é gerado a eletricidade e que é despolarizado a membrana. Nesse caso, como aqui tem sódio, aqui tem potássio, ele vai dar um potencial de ação de espiga. Se for no outro, quando tem cálcio, sódio e potássio, a gente vai ter um potencial de ação nesse. É só o que eu preciso que vocês compreendam nesse exato momento. Daqui para frente, a gente vai começar a explicar como isso afeta no corpo humano. Beleza? Vamos para frente, vai. Vamos. Ok, aqui a gente já tem as nossas pequenas células. Isso seria a representação de uma célula do miocárdio. Ok? Vamos usar muito a imaginação agora. Eu preciso que vocês imaginem comigo que a gente fabricou essas células, está no laboratório e a gente consegue ver assim. Tá vendo que na superfície aqui é positivo e dentro da célula é negativo? Então, esse vai ser nossos pequenos miocárdios que vão fazer uma contração. E como isso vai acontecer? Justamente quando ele começa a despolarizar, começa a se fazer uma contração, tá vendo? Tá vendo que vai de lá para cá? Bom, justamente na superfície está viajando a eletricidade, passando de uma célula para outra. Isso se chama sincítio cardíaco. Mas não vamos misturar. Eu só quero hoje que vocês compreendam como funciona o eletrodo. E justamente aqui vamos ver. Vocês percebem que a eletricidade está tendo um movimento e a eletricidade está tendo uma direção. E essa direção é polarizada. Ele tem um sentido e uma direção. Tudo que tem sentido e direção é um vetor. E tudo que pode ser medido é uma magnitude. Então, isso daqui é uma magnitude vetorial, ok? Não, vamos ver que é fácil. Eu vou explicar o porquê é importante isso. Por quê? Para fazer uma comparação, a gente pode usar uma derivada. A derivada, a gente pode mudar a derivada ele pode estar paralelo, antiparalelo, ele pode estar cruzando. A derivada pode se mexer. O vetor não. O vetor seria fixo. Nesse caso, o vetor ele sempre vai ter essa posição que está aqui. Mas a derivada a gente pode. Nesse caso, a gente vai mostrar uma derivada bipolar. Uma coisa, eu não tiro da cabeça D1, D2, D3, ABR. Não, eu só quero explicar como funciona a derivada nesses slides. Ok? Tá bom? Agora vamos ver como funciona a derivada, ok? Primeiro, vamos colocar os nossos eletrodos aqui e aqui. Opa, ok. Então, tá aqui os eletrodos. E aí a gente consegue ver que ele tem também polaridade igual que o nosso vetor. E qual seria então a direção da nossa derivada? Paralelo. Tá vendo? Vai ser paralelo. Se ele é paralelo, qual seria a imagem que ele vai gerar? Se a gente colocasse desse jeito num eletrocardiógrafo, qual seria a imagem que ele daria? Ele daria uma imagem desse jeito. Uma imagem positiva, porque ele é paralelo. E se a gente trocar de lugar? Tipo, vamos ver. Eu tô vindo ao contrário. Então, tá aqui. Então, vamos trocar de lugar. Vamos mandar o positivo para lá e o negativo vamos trazer para cá. Ok? Vamos fazer isso. Então ele dá uma imagem antiparalela. Tá vendo? Ele faz uma comparação antiparalelo. Se o paralelo dava positivo, o antiparalelo vai dar o quê? Coloca a pausa e fala. Isso, ele vai dar uma imagem negativa. Porque eu preciso que vocês compreendam isso, justamente para poder compreender nas seguintes aulas como isso afeta
Se a gente colocasse o coração, como eu falei, não quero. Só esse aqui vai ser nosso coração hoje. Esse vai ser nosso vetor e nosso eixo elétrico. Nada mais, ok? E aqui a gente está fazendo um antiparalelo, ele vai dar negativo. A gente pode colocar de outro jeito nesses eletrodos? Como que pode? Vai colocar ele em um ângulo de 90 graus. Se a gente colocar no ângulo de 90 graus, olha bem. Se a gente colocar ele no ângulo, você vê que aqui está subindo e o outro está vindo de lá para cá. E aí eles cruzam e depois começam a se separar. Então como vai ser a imagem? Se o paralelo é positivo e o antiparalelo é negativo, esse aqui vai ser então isso. Ele vai ser isoelétrico. Porque eles estão vendo. Ele, em um ponto ele se cruza. Até esse ponto que ele se cruza, ele vai dar positivo. Daí quando eles se separam e começam a ficar vão em direções opostas, não tão opostas, né? Ele vai começar a dar uma imagem negativa. Desse ponto você só. Imagina que essa seta da derivada esteja com o ângulo mais para cá. Ou esteja no ângulo mais para lá. Aí você só tem que lembrar do paralelo e do antiparalelo. Aí você vai ver qual vai ser mais positivo, qual vai ser mais negativo. Entendeu? Mas não, vamos ver. Eu trouxe a imagem para vocês verem como fica. Olha. Nesse caso, eles estão indo na mesma direção, mas vão se separar. Então, a onda positiva, nesse caso, vai ser maior que a onda negativa. Porque eles estão indo na mesma direção. Só que eles estão se separando. Aí a onda positiva vai ser maior. E se eu colocar mais para lá essa seta? Vamos pegar essa seta e vamos empurrar para lá, apontando para aquele lado. Vamos ver. Se for assim, como vocês acham que vai ser? Coloca a pausa de novo e fala como vai ser. Sim, ele vai dar uma imagem negativa maior e a positiva vai ser menor. Assim funciona os eletrodos. Quando você coloca um eletrodo e o outro eletrodo, ele fecha uma linha que vai comparar com o vetor elétrico. Seria o vetor ele não se mexe. Assim como o seu coração, ele sempre vai manter aquele eixo, ele sempre vai estar lá. Esse vetor também não está se mexendo. Desde que eu comecei a explicar, esse vetor não se mexeu. A gente só mexeu os eletrodos. Estão entendendo? Fácil, né? Fácil. Tem uma música que eu cantava quando... Se vocês sabem qual é a música, coloca aí nos comentários, tá? Ok, vamos continuar. Esses são os vetores bipolares. Eles funcionam desse jeito. Mas agora vamos ver os vetores monopolares. As derivadas, desculpa. As derivadas monopolares. Vamos lá. Então, vai continuar nas derivadas monopolares. Mas antes de continuar, eu quero explicar uma coisa. A explicação que eu vou dar é uma explicação mais didática para vocês compreenderem como ele dá a imagem. Antes de vocês colocarem alguma coisa, falando, não, ele realmente faz tal coisa. Não, eu entendo isso. Só que eu preciso mais que vocês compreendam como médico. Porque a gente não vai ser engenheiro, tá? A gente só vai entender como é gerada a imagem. Então, as monopolares, ela funciona assim. Ela funciona como se fosse que ela detecta se a eletricidade está indo na direção dele ou está ficando mais longe dela. Tipo, está ficando mais perto ou mais longe. Isso. Se está ficando mais perto, nesse caso, todo o trajeto dessa seta, que seria a representação do que está acontecendo aqui em cima, todo o trajeto dele está na ponta da seta. O seu eletrodo está na ponta da seta. Então vai ser assim. A imagem que vai dar, como em todo o tempo, ela está lá, todo o tempo está ficando mais perto, ele vai dar uma imagem positiva. Aqui uma coisa importante. Aqui, ele acaba, o impulso acaba na ponta da seta, né?
Então, essa ponta da seta é a ponta da onda. Quando acaba, ele cai para zero no novo. Agora, se eu colocar o eletrodo lá, aqui, no negativo, o que vai acontecer? O oposto. Ele vai dar uma imagem negativa. E a mesma coisa, gente. E aí vocês já tem que só usar um pouco mais o raciocínio lógico para vocês compreenderem. Se eu colocar no meio, ele vai dar uma imagem isoelétrica. Por quê? Porque a onda primeiro vai ser positiva. Porque vem, vai ficando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Aí depois vai ficando mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E vai dar negativo. Entendeu? Vai dar um positivo. Esse pequeno trajeto daqui vai ser o positivo. E esse outro trajeto aqui vai dar negativo. Agora, se eu brincar com essas distâncias, ele vai dar a imagem assim. Com esse trajeto aqui é maior, a onda positiva vai ser maior. E ao contrário, se o trajeto de está aqui longe do eletrodo é maior, a onda negativa, né, vai ser maior que a onda positiva. Entendeu? É fácil, eu falei. Entender os eletrodos é a base de eletrocardiograma. E lembra que falam sempre que é vários pontos de vista? Na verdade é verdade. E esses são os pontos de vista. Quando você mexe o eletrodo, você só está medindo o vetor desde vários pontos. E isso vai dar uma imagem diferente. Só que com fotografia é difícil compreender, mas mexendo o eletrodo é mais fácil compreender, né? Agora vamos ver essas derivadas, como a gente coloca no corpo humano. Vamos lá, vamos ver. Mano, aqui a gente tem a derivada D1, que vai do braço direito ao braço esquerdo. Depois vamos ter a D2, que vai do braço direito à perna esquerda. Para mim é muita bobeira cobrar isso na prova. Em geral, e sempre colando na prova em que perna vai. Porque, gente, já pode colocar, tem outro jeito de colocar com aqueles adesivos, né? Então meio que é só, mas sempre colam isso na prova. Em que perna vai? E é do lado assim, ok? E a D3 que sobra seria o descarte, seria do braço esquerdo à perna esquerda. Ok? Agora, isso que eu acabei de fazer se chama triângulo deitor. E uma pergunta que muita gente faz. Ele tá assim. E se ele baixar os braços? O triângulo desce? Não. Porque justamente todo o braço vai ser a terminal. Todo o braço. Se bem a gente coloca o eletrodo aqui, fecha o eletrodo aqui, todo o braço vai ser a terminal. Então, a terminal está aqui. É a raiz do braço, é a terminal, na verdade. A gente faz o triângulo desse jeito, mais por... Eu não sei, na verdade, se for que faz o triângulo assim. Mas, em geral, o outro triângulo é melhor. Por quê? Porque o importante é fechar o circuito em volta ao coração. Esse daqui são adesivos, aqueles adesivos descartáveis que usam na urgência. E aqui a gente consegue ver também, né, que está no aqui está no outro, e outro coloca no abdômen. Por isso que eu falei, né? Esses adesivos também fazem a mesma coisa. O importante é fechar o circuito em volta ao coração. Também a gente fez no triângulo deitor, vem aqui, ok? Agora, vamos ver os monopolares. Os monopolares são mais fáceis. ABR, no inglês, seria a direita, né? ABL e ABF. É a mesma coisa que eu falei. Eles só funcionam para ver se a eletricidade está indo na direção deles ou se está ficando longe da direção deles. Ok? Eu só queria que vocês aprendessem como funcionam os eletrodos. Gostaram da dinâmica? Se gostaram, deixa aí um comentário. Me dá um like aí para poder ver. Tá gostando das aulas. E tomara que tenha ajudado, tá? Vamos tentar continuar com essa série de eletrocardiograma.
Eu sei que muitas vezes é difícil, queremos chorar, mas não. Vai dar certo nele. Vai dar certo, ok? A gente se vê na próxima aula. Tchau.